Há 2 semanas atrás, nós trouxemos aqui uma palavra em Lucas 23. Na época nós falamos a respeito das 3 cruzes. A cruz de Cristo, a cruz de Dimas, a cruz de Gestas. E dentre os vários aspectos que nós abordamos naquela noite, nós falamos da suficiência da cruz de Cristo. Esse era o ponto central. A obra da cruz foi absolutamente completa. E nós apontamos que não precisa além disso nenhum acréscimo humano. E que todas as vezes que sequer pensamos em acrescer alguma coisa, algo, a obra da cruz, isso cheira a afronta a Deus. Verdadeira afronta a Deus. Na semana seguinte, estava conversando com um amigo, e ele me falava a respeito de uma segunda parte, que de fato não precisamos fazer nada, porque a obra da cruz foi completa, mas que existe uma consequência na sequência, ou seja, existe um aspecto de responsabilidade do homem, isso deveria ter sido falado aqui. Pessoas falam assim, eu amo Jesus, ele sabe disso. Mas muitas vezes a vida não reflete esse amor que é propalado pelos lábios. Pensando sobre isso, eu lembrei das últimas palavras que eu utilizei naquela noite. Inclusive um texto que eu sempre uso, ele principalmente para encerrar sermão. É muito comum, aqueles que já me ouviram várias vezes falar, é muito comum eu encerrar sermão com esse vinde do Senhor. Aqueles que trouxeram Bíblia, abra em Mateus capítulo 11, 3 versículos assim muito conhecidos, praticamente decorados, você que está na tua casa, Mateus 11, 28, 29 e 30. Acompanhem comigo, diz assim a palavra do Senhor. Vinde a mim todos que estáis cansados e sobrecarregados. Tem algumas traduções que diz assim, oprimidos. Eu vos aliviarei. Em outras traduções diz assim, lhe darei descanso. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e acharei descanso para vossas almas. Porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Vamos orar? Senhor, fale ao nosso coração nessa noite, Pai. Que nós não saiamos daqui desse templo do jeito que chegamos. Que todos que estão em casa agora, ouvindo o Senhor, meu Pai, pela internet, sejam impactados também pela Tua presença, pelo Teu Santo Espírito. Proclamamos liberdade do Teu Santo Espírito para falar conosco, Senhor, meu Pai. E o fazemos em nome de Jesus. Amém? Essa é uma das mais belas promessas do Senhor Jesus, que a igreja, inclusive, tem proclamado a todos os necessitados. A igreja do Senhor Jesus, ela ora por cura, a igreja do Senhor Jesus, ela ora por libertação, a igreja do Senhor Jesus, ela efetivamente ora por alívio. Isso simplesmente porque é da vontade de Deus socorrer o homem. Sempre foi. Vejam, acredito que não há nenhuma dúvida de que Deus quer intervir em todas as nossas áreas de vida, ou seja, na nossa vida por completo. Agora, o que percebemos é que normalmente as pessoas pegam o todo da promessa de Jesus, expressadas no versos 28 até o 30, que lemos, e eles dividem essa promessa, tomando apenas parte dessa promessa como para si. Percebe-se que nos dias atuais existe uma certa tendência, inclusive numa ênfase desequilibrada na pregação de Mateus 11, 28 a 30. Esse texto justamente que estamos falando. Muitos pregadores inclusive enfatizam, se baseiam sua mensagem
na primeira proposta de Jesus. Porque a primeira proposta ela é muito atraente. Vinde a mim todos que estáis cansados e sobrecarregados, eu vos aliviarei. Contudo, esse texto apresenta duas propostas distintas, mas complementares entre si. A primeira, vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, eu vos aliviarei. A segunda, tomai sobre vós o meu jugo e encontrarei descanso para a vossa alma. Percebam, mais do que alívio prometido para aqueles que vão a Jesus, existe nesse texto que lemos uma dimensão de descanso para aqueles que tomam o seu jugo. Queridos, por mais clara que seja a ênfase bíblica de se acentuar a mensagem de intervenção divina, intervenção de Deus nas necessidades do homem, nunca podemos perder de vista que isso está ligado à chegada da aproximação das pessoas ao Evangelho como um todo. Não dá para fatiar o Evangelho. Temos uma mensagem de compromisso nesse texto, que simboliza a troca de jugos que Jesus nos propõe. E para todos aqueles que adentram a dimensão desse compromisso, há uma medida maior de manifestação de Deus, que foi a chamada descanso para a alma. É nisso que nós vamos tentar estudar nessa noite. Deixa eu tentar explicar algumas coisas para vocês, para a gente caminhar na mesma toada. Note, bem sabemos que algumas traduções, tem pessoas que estão com Bíblia aí, no verso 28 diz, ao invés de vos aliviarei, diz assim, lhe darei descanso, tá? Mas no caso, analisando o original da expressão, me parece mais correta no verso 28, embora possa parecer sinônimo, alívio e descanso, pode parecer sinônimo, tá? Por sinal, descanso é a expressão correta utilizada no verso 29. Mas me parece mais correto que seja aliviarei, ou seja, está dizendo de alívio no verso 28 e descanso no verso 29. Mas por que eu estou falando isso? Vocês vão entender. Qual a diferença de alívio e descanso? Isso não é interpretação minha. Eu lendo outro dia, alguns anos atrás, na realidade, o pastor Luciano Subirá, e ele faz uma ilustração para tentar você poder caminhar nessa distinção. Vamos supor que você esteja empurrando um carro sozinho, né? Aquele carro desengatado lá, você está empurrando ele numa subida. E está fazendo um esforço danado para empurrar aquele carro numa subida. Quando chega alguém, ou quando chega ou numa situação em que dá para parar desse esforço terrível, o que você sente? Você sente alívio. Isso é alívio. E o descanso? O descanso, dependendo depois da tremedeira que você teve de tanto empurrar, a falta de fôlego, o coração veio na boca, o descanso vai vir depois dos 2, 3 dias. Por quê? Porque durante uns 2 dias tua perna vai doer, sabe? Descanso é algo que vem depois. Agora, vamos olhar o texto passo a passo. Ao dizer, vinde a mim todos que estão cansados e sobrecarregados, isto nos leva a concluir, em primeiro lugar, que a chamada, temos que entender que este é um maravilhoso convite de Jesus para toda a humanidade, para todos nós. Não existe exclusividade aqui. É um convite a todos. Em segundo lugar, isso nos mostra nesse verso 28 a necessidade de levarmos as pessoas até Jesus. Portanto, é inclusive bíblico enfatizar os milagres de intervenção de Deus ao pregarmos Cristo. Observe que a proposta é, vinde a mim. Não é vinde à nossa igreja. Não está escrito assim. Vinde para a nossa comunidade.
vinde para o pastor tal ou pastor tal, vinde a este missionário. Não é isso, a ênfase é ir até Jesus. Infelizmente, muitas igrejas que parecem querer fazer com que as pessoas acreditam que o alívio é proporcionado por ela. É tipo assim, venha para a minha igreja porque lá você vai ser transformado. Lá você vai ser abençoado. Lá você alcançará a cura. Mas o verdadeiro alívio só ocorrerá quando a pessoa for a Cristo. E não a igreja. Não a comunidade. Independentemente de onde você encontre Cristo. Sabe? É lógico que há igrejas que atraem as pessoas para si para depois levá-las a Jesus. Mas o que não podemos perder de vista em nenhum momento é que não há proposta evangelística sem oferecer alívio apresentando Cristo. O alívio não é apresentar a igreja, não é apresentar a comunidade, não é apresentar os irmãos, é apresentar Cristo. A igreja pode ser instrumento, os irmãos podem ser instrumento, mas o alívio vem de Cristo. Observe que nesse texto que lemos, você não está sendo convidado para analisar uma denominação, uma igreja, uma doutrina, mas você está sendo convidado para um encontro, uma experiência com Cristo. E começa com o verbo, vinde. Todo verbo significa uma ação. Então não é algo que a pessoa tem que fazer. Vinde a mim. Pô, Dionísio, mas eu só vou porque o Senhor se apresenta, é verdade. Mas existe assim uma correspondência, uma correlação imediata. Amado, amada, o que eu queria que você guardasse no primeiro momento é que você ficasse tranquilo. O Senhor Jesus prometeu alívio. Ele prometeu alívio a todo que fosse a Ele. Vinde a mim, sabe? E Ele mesmo vai se incumbir de dar esse alívio. Eu não preciso me preocupar com relação a isso. Não é errado, inclusive, eu enfatizar de púlpito, biblicamente, olha, vá até Cristo porque Ele vai oferecer alívio. Mas o que frequentemente fazemos de errado é omitir o restante da proposta de Jesus. Eu pegar só o verso 28 e esquecer do verso 29 e do verso 30. Sabe? Isso daí é o seguinte, isso é complicado, tá? Vinde a mim todos que estáis cansados e sobrecarregados. Presta atenção. Qual que é o conceito que Jesus está colocando aqui? Amado, amada, o pecado cansa. O pecado cansa. O pecado, ele é um fardo. O pecado destrói as pessoas. O pecado esmaga as pessoas. O pecado causa cansaço. Notem que existem traduções que dizem: vinde a mim todos que estão cansados e oprimidos. O peso do pecado nos oprime. Então o Senhor Jesus está falando de uma forma bem clara. Quando vamos a Jesus, Ele de pronto nos alivia. E se nós nos unirmos e encontramos descanso para a nossa alma, se nós nos unirmos a Ele, Jesus oferece não apenas um alívio provisório, mas descanso espiritual, descanso físico, descanso mental, descanso emocional. Eu vos deixo a paz, a minha paz vos dou. Não é uma paz comum, não é a paz que o mundo oferece. O que o Senhor Jesus está falando assim, eu dou uma paz que é diferente. Vinde a mim todos que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Como já observamos, alívio é uma dimensão de socorro. E por assim dizer, é como se fosse assim o toque inicial de Jesus na vida de alguém. É o alívio. E depois desse toque, que nós podemos ver o seguinte, as pessoas falando de mudança de vida, abandono de vício,
conserto de casamento, abandono do pecado, cura, libertação, depois desse toque inicial de alívio. Agora, o alívio nós podemos chamar, como Luciano Subirá diz, como os primeiros socorros. Mas não englobam tudo aquilo que Deus deseja fazer na vida de alguém. É um excelente começo, mas não é a obra completa. Alívio não é a obra completa, tem algo a mais. A igreja do Senhor Jesus, nos nossos dias, tem esmagado, amargado a triste experiência de um grande número de crentes que nunca experimentam a plenitude que Deus tem para as suas vidas, justamente por não ter oferecido uma proposta que leve além do alívio. O que eu estou falando? Tem um alívio, mas tem algo que vai além do alívio, muito mais profundo do que o alívio. Alívio se experimenta quando a pessoa vai a Cristo, mas o descanso, aquela dimensão mais profunda do que Deus tem, só se recebe quando a pessoa decide tomar sobre si o jugo proposto por Jesus. Portanto, a única forma de ir além do alívio é aceitando o jugo de Jesus. É fazendo a troca. É isso que está sendo proposto no texto. Deixando ao pé de Jesus o nosso fardo, o nosso jugo, e tomamos sobre nós o jugo dele. Daí tem uma pergunta logo de cara, porque a gente tem que fazer pergunta para o texto. Será que eu não vou ficar decepcionado atendendo esse convite, principalmente isso que está no verso 29? Será? Pode ser que sim. Certamente, inclusive, serei se atendê-lo com uma falsa expectativa. Se eu tiver uma expectativa e pensar que eu pegando esse fardo, terei só sorrisos, sabe? Se eu pensar num Jesus pura e simplesmente paz e amor, daí eu vou ficar decepcionado. Se descanso significar para mim sombra e água fresca, se significar inclusive alienação, daí eu vou ficar o quê? Frustrado com esse convite. Entenda, meu querido, não falo para te decepcionar, não é esse. Mas o descanso que Jesus oferece não é uma bolha que te é oferecido para você permanecer intocável diante das circunstâncias da vida. Não é isso. Esse descanso que é oferecido, ele tem o caráter de ser libertador, de ele ser dinâmico, de ele ser uma força que traz a você clareza e ânimo para continuar no discipulado, na caminhada, com a cruz na costa, mas com a esperança na nossa frente. Estão entendendo? A gente vai continuar com a cruz nas costas. Aquele que quiser seguir-me, pegue a sua cruz e siga-me. Amado, amada, o texto que lemos não visa fazer de nós nenhum assim otimista, ingênuo, tá? Mas sim pessoas que caminham movidos pela esperança que é dinâmica, que a ressurreição de Jesus nos dá. É isso que nos dá esperança, a ressurreição de Cristo. Todos que atenderem a esse convite de Jesus não se tornam assim automaticamente super-homens. Se tornou um super-homem porque pegou o jugo de Cristo. Mas pessoas que libertas tiveram forças não só para correr a carreira que nos está proposta, tá? Lembrando lá de Hebreus, como ainda emprestar o ombro para aquele que muitas vezes é fraco e está desalentado aqui do teu lado. Essa é a proposta de Cristo. E ele continua: tomai sobre vós o meu jugo. É isso que está no texto. Afinal, o que é tomar o jugo nessa mensagem de Cristo? Existe aqui uma ilustração natural, um paralelo espiritual. O jugo fala de uma união. O que era jugo, gente? Jugo é uma peça de madeira, tá?
que unem dois animais, sabe? Aqueles animais que puxavam arado, colocavam essa peça que unia, é como a gente conhece hoje em dia a canga, tá? Então, com um boi puxando o arado, o trabalho tinha um ritmo, muitas vezes mais lento, mais moroso, mas com dois ele agilizava. O jugo obrigava os animais a caminharem juntos na hora do trabalho. Era uma forma de prender um ao outro, forçá-lo a andarem juntos, no mesmo compasso e na mesma direção. O que o Senhor Jesus está falando aqui, olha só, você vai se prender a mim para nós andarmos no mesmo ritmo e numa mesma direção. A Escritura usa a expressão jugo para falar de união, vínculo, sociedade. 2 Coríntios 6, 14 e 15 diz assim: não vos ponhais em jugo desigual com os incrédulos, porquanto que sociedade pode haver entre a justiça e iniquidade? Ou que comunhão da luz com as trevas? Que harmonia entre Cristo e o maligno? Ou que união do crente com o incrédulo? É isso que Paulo está falando. Ao usar o termo jugo desigual, para ficar bem claro, para a gente entender aquilo que Jesus está falando, a Bíblia está dizendo que assim não dá para usar jugo entre animais diferentes. Sabe? Filhos de Deus são filhos de Deus. Nós somos concebidos à imagem e semelhança de Deus, sabe? Como um cavalo e um boi não podem andar junto, assim também há uniões que estão fadadas a não darem certo entre homens. Um jugo com animais diferentes não vai funcionar, não tem como funcionar, porque não existe igualdade de altura, de compasso do andar desses animais distintos. Isso eu estou ilustrando só para vocês entenderem aquilo que é a proposta clara de Cristo nesses versos que lemos. Se olharmos as Escrituras, veremos que o apóstolo Paulo emprega inclusive vários outros sinônimos para jugo e fazer essa comparação. Por exemplo, só para vocês terem ideia, a expressão cônjuge, né, que usamos para referir-se a marido ou mulher, quer dizer companheiro de jugo, cônjuge, companheiro de jugo, alguém que anda no mesmo jugo, no mesmo passo, na mesma direção. Essa é a definição. Muitas vezes, por ser uma ferramenta que prendia o animal, a expressão pode aparecer na Bíblia, se referindo não só a compromisso, mas também a uma carga, a um peso, ou ainda a algo que prende alguém. E é esse o termo. Jesus assim: vinde a mim, vou dar alívio, tomai sobre vós o meu jugo, ou seja, se prenda a mim com um compromisso. Isaías 10, 27, quando estava falando de jugo, diz assim, ó: e acontecerá naquele dia que a sua carga será tirada do teu ombro, e o teu jugo, que é o jugo do pecado, da rebeldia contra Deus, do teu pescoço, e o jugo será despedaçado por causa da unção que vem de Deus, tá? Quando o Senhor Jesus fala de jugo, Ele está falando de tudo isso. Ele se refere a alguém que vem com uma carga nos ombros, vem oprimido pelo peso, cansado, então ele promete alívio, ou seja, ele se compromete a tirar a prisão, o peso de quem o procura naquele momento. Vinde a mim. Mas entenda, eu quero frisar isso para ficar bem claro. A proposta de Jesus não é deixar os ombros do pescoço de ninguém livre. Ele se propõe a tirar o nosso jugo para que a gente consiga carregar o dele. Estar junto a Ele, alinhado com Ele. Na verdade, Ele está propondo uma troca. Deixe o seu e leve o meu. É essa a proposta de Jesus. Talvez alguém pode se questionar assim: qual a vantagem de trocar de jugo?
Qual a vantagem que eu tenho de trocar de jugo? A resposta é dada pelo próprio Senhor Jesus. O meu jugo é suave e o meu fardo é leve. É a resposta de Jesus. Por que você vai trocar? Porque o meu é suave, porque o meu é leve. O que ele nos propõe também é, de certa forma, uma prisão a ele, uma união a ele. Porém, é diferente da prisão, união que o pecado e o mundo oferecem. É totalmente, seu jugo nos abençoa. Entenda, o Senhor está falando de compromisso nesses versos. Ele está oferecendo alívio. Eu já ouvi gente falando assim, parece que quando a gente começa a seguir Jesus, se unir a Jesus, as coisas vão ficar pior, né? Eu já ouvi muita gente falando isso. Parece que antes de Cristo, depois que eu... a expressão que é utilizada assim, depois que eu aceitei a Cristo, como a coisa ficou feia. Não é que as coisas pioraram, gente. É que não dá para andar com Jesus levando a carga que nós tínhamos. Não combina. E o que acontece é que muita gente quer se unir a essa jugo com o Senhor Jesus, mas não quer abandonar o jugo anterior. E lá no jugo anterior tem coisas inapropriadas, porque a primeira coisa que tem que entender é que quem dá a direção é Cristo. Tá? Se você imaginar um jugo, não é você que é o cabeçal ali que coordena, é Cristo que coordena. E o jugo não é o seu. Por quê? Porque o seu você já deixou, é o dele. Ele já levou o seu na cruz, agora tem o dele, sabe? E daí, tem pessoas que querem continuar com as suas coisas, daí recebem o quê? Só alívio, mas não recebe descanso. Porque tem jeito de você vir só receber alívio, mas não ter descanso. Há muitas pessoas que buscam se deleitar nos benefícios do Evangelho, mas sem compromisso de um estreito relacionamento com Cristo. Eles desejam conhecer a paz, o perdão, o poder e propósito em sua vida, mas não querem compromisso com Cristo. Não querem o jugo de Cristo. Eles não entendem que não há cristianismo sem compromisso com Jesus. Não tem jeito. Sabe? Então assim, é de graça, mas não custou barato. Eu preciso fazer alguma coisa? Não, já foi feito tudo. Cristo já fez tudo, a suficiência da cruz. Tem sido pregado todas as vezes, todos os pregadores que sobem nesse púlpito falam de uma forma bem clara. Eu não preciso acrescer nada, sabe? Mas essa mensagem a gente tem que entender. Isso não significa que eu posso fatiar o Evangelho e viver de caixinha de promessa. Não é assim. Agora vamos continuar, verso 29. Aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração. Vir a Jesus é tomar sobre nós o jugo, é algo que acontece quando nós cremos. Mas o aprendizado, isso é processo, gente. Aprendizado é processo. Quanto mais nós aprendemos de Cristo, mais nós desfrutamos da sua paz. Nós mais nos parecemos com Ele. Nós mais somos transformados. Nós, como se fosse um animal atrelado a outro, nós ganhamos o ritmo dele. Nós andamos no mesmo compasso com Ele. Nós nos adequamos a Ele, porque é Ele. Nós devemos nos adequar a Ele, porque Ele não vai nos se adequar a nós, sabe? O Evangelho não veio para se adequar ao teu estilo de vida. O teu estilo de vida deve se adequar ao Evangelho. O teu estilo de vida se adequa a Jesus. Você não faz com que Jesus se adeque ao meu jeitão de ver, sabe? Não tem o meu jeitão de ver, tem o jeito certo de viver, que é o jeito junto com Cristo. Nós devemos aprender de Cristo. Este não é um aprendizado acadêmico, mas é um aprendizado de uma experiência pessoal com Cristo. Porque é como se fosse talmidim, sabe?
discípulo, aquele que anda junto. A expressão correta disso é andar tão perto a ponto de comer a poeira dos pés do mestre. Sabe aquela poeira que é levantada pelo andar do mestre? Você está tão perto que você está comendo daquela poeira, sabe? Devemos buscar essa intimidade e devemos aprender com ele. Daí ele fala aqui de humildade, significa baixo do chão. É isso a característica. Curvar-se até chegar aos pés de alguém. Ser humilde é fazer como Maria, que se assentava aos pés de Jesus. Marta se deleitava em muitos afazeres e até queria dar pito, Senhor, Senhor. Maria não, se assentava aos pés do Senhor. E continua assim, verso 29 ainda, continuando. E achareis descanso para a vossa alma. Alívio é uma espécie de selo, aval de Deus para a mensagem evangelística que foi pregada. Amado, amada, a palavra de Deus sempre é acompanhada de sinais. E a gente tem que entender isso. Se não tiver algum sinal, a gente fala assim, espera um pouquinho, tá? Da onde eu estou tirando isso? Marcos 16, 20. E eles, tendo partido, pregaram em toda parte, cooperando com eles o Senhor e confirmando a palavra por meio de sinais que se seguiam. O compromisso das pessoas em corresponder com Deus e seus milagres gera um ciclo de milagre. Gente, a salvação é um milagre. O andar com Cristo é um milagre. O casamento é um milagre. Sabe, eu estava pensando sobre isso, sobre aqueles que experimentam só alívio, citado no verso 28, mas não recebem o descanso da alma, sabe? E na realidade, acho que é como aquele que muitas vezes está enfermo, é socorrido no pronto-socorro, tem o primeiro atendimento ali, né? Então, naquele momento, muitas vezes é dado um analgésico, muitas vezes é dado até uma sedação para a dor e imediatamente ele sente um alívio. Mas daí ele não dá seguimento ao tratamento. Ele sabe que está doente, sabe? E que a doença é para a morte. É como o pecado, sabe? O salário do pecado é a morte. Mas não busca um diagnóstico mais certeiro, inclusive porque isso, com certeza, vai implicar em abandonar o seu jugo. A gente tem que fazer como Hebreus 12, 1, e pegar o jugo de Jesus. A gente abandona o peso e o pecado, que tenazmente nos assedia. Você lembra quando nós falamos a respeito disso? Pecado a gente não tem dificuldade de encontrar e saber o que é, mas o que é peso? Peso é tudo aquilo que em si não é pecado, mas no conjunto da obra nos afasta de Cristo. E a palavra do Senhor diz assim, olha, livremos de todo o peso e de todo o pecado que tenazmente nos assedia e corramos a carreira que está proposta, olhando firmemente para quem? Para o autor e consumador da nossa fé. Entenda, só o alívio não satisfaz. É fato que existe, sabe? Quando a gente prova a dimensão do alívio, o nosso coração ainda tem fome e sede por mais. Porque a gente sente o alívio, mas daqui a pouco a gente está cansado novamente, e daí você sente um alívio, mas está cansado novamente e sente o alívio. Mas o que acontece? O Senhor está proporcionando, falou assim, não gente, não se contente só com alívio. Ou seja, não se contente só com anestésico. Busque descanso, sabe? A gente tem que aprender a andar na abundância. Nada pode contentar a gente a não ser isso. Quando nós observamos aquilo que está em Paulo, Paulo escreve em 2 Coríntios 4, 8, 11, um dos trechos mais lindos da palavra do Senhor, lá está escrito assim, em tudo somos atribulados, porém não angustiados, perplexos, porém não desanimados,
perseguidos, porém não desamparados, abatidos, porém não destruídos, levando sempre no corpo o morrer de Jesus, para que também a sua vida se manifeste no nosso corpo. Porque nós que vivemos sempre entregues à morte por causa de Jesus, para que também a vida de Jesus se manifeste em nossa carne mortal. Nós percebemos que é a vida de Jesus em nós que nos dá esse descanso. E não é o descanso que o mundo oferece. Eu não estou falando aqui de rede. Eu não estou falando aqui de água de coco. Eu não estou falando aqui de um colchão gostoso. Eu estou falando de uma dimensão de descanso que não pode ser confundido com a noção nossa humana de descanso. É um descanso para a alma oferecido por Cristo, sabe? Pensando mais ainda, fiquei me perguntando, por que alguns não alcançam esse descanso? Daí me lembrei daquilo que está registrado no Salmo 1, verso 1 e 2. Salmo 1, verso 1 e 2 diz assim, ó: Bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes, o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Infelizmente, muitos caem exatamente porque não têm essa disciplina. Porque esse texto, no verso 2, está falando de disciplina. Quantas e quantas pessoas são aconselhados, e a gente fala assim, olha, ore ao Senhor Jesus todo dia. Leia a palavra todo dia. Casais, por exemplo, que a gente muitas vezes aconselha, fala assim, orem junto, leiam a palavra todo dia. E daí o que acontece? De plano apresentado Jesus, vem alívio. Mas daí ele não persiste em disciplina, na leitura, na oração. De repente, o que ele vive? Vivendo só de alívio, mas não tem descanso. A alma não descansa de jeito nenhum. Eles começam a relaxar. Daí já não oram mais juntos. Daí já não leem a palavra mais juntos. Daí não acham mais tempo daquilo que era primordial. Procuraram no momento de aperto e depois relaxaram, esqueceram. E é interessante que o Senhor fala de uma forma bem clara, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. O que ele está falando aqui de uma forma bem clara, gente? Compromisso é compromisso. E o que Jesus está propondo é isso. O compromisso nunca, ele é totalmente agradável, porque a expressão é jugo, a expressão é fardo. Sempre terá um caráter de jugo, porém diferente de qualquer outro, pode ser achado, nesse momento, leve e suave. Não há como fugir do senhorio de Cristo. Não tem como. Não há como querer uma vida vitoriosa, na plenitude de Deus, sem obediência a Ele. Sabe? Não tem como. O apóstolo João falou isso na sua primeira carta, na sua primeira epístola, ele diz assim, ó: porque este é o amor de Deus, que guardemos os seus mandamentos. Ora, os seus mandamentos não são penosos, porque todo o que é nascido de Deus vence o mundo, e esta é a vitória que vence o mundo. Ao falar dos mandamentos de Deus, não são penosos, o apóstolo está enfatizando, ou seja, ele está falando de uma dimensão de compromisso, que ela não chega a ser pesada, porque aquilo que era peso de fato, ele já levou na cruz. Ele já ofereceu alívio, sabe? O que podemos ter é uma fé firme que vence o mundo e nos guarda em obediência a Ele. Sabe? É isso que a gente tem que entender. Eu vou concluir, e eu fiquei pensando sobre isso. Imagina uma cena. Alguém está caminhando numa estrada, empoeirada, numa longa subida, sol escaldante, e ele ainda carrega no ombro um pesado saco, muito grande, muito pesado. Daí alguém para,
do lado dele e oferece uma carona. Ao entrar, ele sente o quê? Um alívio naquela carona. Por sair do sol que estava golpeando ele, por não ter mais as pernas cansadas da caminhada. Só que quando ele entra e tem um banco, mas ele não senta. Ele continua de pé. Ele não só não senta, como ele continua com o saco pesado nas costas. E daí o Senhor está falando assim: senta, coloca o saco ali. Mas ele continua de pé com o saco nas costas. É mais ou menos isso. Só alívio, mas vai continuar cansado. A gente não deposita aos pés do Senhor os nossos fardos. Para obter alívio, descansar em Jesus, precisamos primeiramente ir a Ele. Vinde a mim. Aqui nós estamos falando de verbo, e todo verbo tem ação. Vinde, tomar e aprender. Gente, a ação aqui é humana. Vinde a mim, tomai o meu jugo, aprendei de mim, sabe? Para obter alívio, descansar de Jesus, nós precisamos em primeiro lugar ir para Ele. Para descansar em Jesus, precisamos em primeiro lugar tomar o seu jugo. Para aprender sobre Ele, a gente precisa buscar o Senhor. Para descansar em Jesus, precisamos pôr em prática os seus ensinos e confiar nele. Lucas 6,46: por que me chamais Senhor, Senhor, e não faço o que eu vos mando? Vamos orar? Senhor, obrigado pela tua palavra, Senhor, meu Pai. Obrigado, Senhor, meu Deus, porque o Senhor conhece o nosso coração. Pai querido, Pai amado, o Senhor nos oferece alívio, sim. Mas nós queremos ir além. Nós queremos ir além. Nós queremos entrar no teu descanso. E a tua palavra é suficientemente clara, Pai, que o teu descanso só vem ao tomarmos o teu jugo, ao aprender do Senhor. Ah, Pai querido, Pai amado, e por que nós devemos tomar do teu jugo? Porque o teu jugo é suave, o teu fardo é leve, Senhor. Não é fardo do pecado, Senhor, meu Pai, é fardo do descanso, é compromisso com o Senhor. Pai, que nós possamos viver, Senhor, meu Pai, um evangelho não fatiado, mas completo. Que nós, ao olharmos o verso 28, possamos saber que imediatamente após tem o 29, e nós precisamos entender que ele faz parte. Que nós não possamos, pura e simplesmente, Pai, nos contentar com alívios momentâneos, com sedativos oferecidos, porque psicanálise muitas vezes oferece sedativo. Quantas e quantas, Pai querido, Pai amado, seitas, quantos e quantos, Senhor, livro de autoajuda oferece sedativo. O que nós queremos, Senhor, meu Pai, é descanso que só o Senhor pode oferecer. Por isso nós oramos, Pai, em nome de Jesus. Amém?